Boa noite. Começamos agora mais um programa Realidade aqui na PTV e hoje eu estou recebendo a visita da professora e historiadora Valéria Torres. Boa noite, Valéria. É um prazer estar recebendo você essa noite no nosso programa. Boa noite, Cícero. Boa noite a todos os telespectadores da PTV. O prazer é todo meu. Eu agradeço muito o seu convite, e vai ser um prazer conversar com você essa noite. Obrigado, Valéria. A gente que agradece você pela disponibilidade com a gente. Valéria, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo do Pinhal. No próximo dia 27, o Espírito Santo do Pinhal estará comemorando 162 anos de fundação. E só que antes da gente entrar nesse assunto da cidade de Espírito Santo do Pinhal, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos telespectadores, falando um pouquinho de você. Você é pinhalense, sua formação acadêmica, e por que você escolheu a área de História? Como você se descobriu uma historiadora? Bom, eu sou pinhalense, nasci em Espírito Santo do Pinhal, os meus pais são pinhalenses, o meu pai é obviamente mais conhecido que a minha mãe, porque o meu pai era o Elcio Torres, dono da Orquestra Cacique, e era um músico bem conhecido, não só aqui em Pinhal, como fora dela. Mas eu comecei a me interessar por história, Cícero, acho que desde sempre. É uma matéria que eu gostava muito na época do ginásio, do colegial. Na verdade, antes de eu fazer história, eu cheguei a fazer psicologia na PUC em Campinas, mas depois eu descobri que não era bem psicologia que eu gostaria de fazer. Aí, em 1984, eu fui conhecer Ouro Preto, lá em Minas Gerais, e Ouro Preto tem a Universidade Federal de Ouro Preto. E eu me encantei, eu fui num festival de inverno lá nas férias, me encantei, falei, é aqui que eu quero vir cursar História. Aí, para o vestibular, e passei, e fui para lá. Então, eu comecei a fazer História em Ouro Preto, com várias perspectivas. Na verdade, assim, se eu conto para as pessoas não acreditam muito, mas o meu sonho como historiadora, quando eu entrei, jovenzinha, cheia de ilusão, era escrever a história da Igreja Católica na Idade Média. O que eu estaria fazendo em umas 4 ou 5 vidas, Mas esse era o meu sonho. Assim, é lógico, acho que quando a gente é jovem, a gente tem direito de fazer o que quer. Mas aí depois, é óbvio, eu fui para Ouro Preto e vi que as coisas não eram bem assim, E lá em Ouro Preto eu desenvolvi vários trabalhos, não só com a comunidade de Ouro Preto, mas também na área de pesquisa. Enfim, as universidades públicas são todas voltadas para a pesquisa. Mas por questões pessoais, inclusive de doença familiar, eu tive que vir para a Unicamp. Eu pedi transferência para a Unicamp de Ouro Preto e acabei terminando o meu curso na Universidade de Campinas, fiz mestrado, enfim. Mas, assim, história, na verdade, é a minha vida. Eu trabalho com história, eu sou professora de história, e ser professor de história não é a mesma coisa que ser historiador, são duas coisas totalmente diferentes. Mas eu acho que, assim, é uma paixão, é óbvio que, claro, é óbvio, só falta a gente chegar e falar assim, eu odeio a minha profissão, não é por aí. Você tem muitos problemas, é óbvio. Mas, assim, especificamente com a história de Pinhal, sempre eu tive um enorme interesse, mas foi efetivamente em 2 momentos diferentes em que eu estive mais próxima da história de Pinhal. Em 1999, quando Pinhal comemorou 150 anos, e o João Delbim era presidente da Câmara Municipal, o João Delbim é o Bina, era presidente da Câmara Municipal, e o Bina me ligou e falou assim, Valéria, vai se formar uma comissão para comemorar os 150 anos de Pinhal, e eu gostaria que você representasse a Câmara Municipal, que para mim foi uma honra, assim, 12, 13 anos depois, agradeço de novo o Bina, porque foi uma boa experiência. Aí eu acabei organizando, ajudando a prefeitura a organizar um livro uma revista do SESC Centenário. Aí mudei de Pinhal, voltei para cá. Há 6 anos atrás, a Marilda Miglinski era diretora do Departamento de Educação, ela tinha uma proposta de fazer uma revista também, manual para as pessoas, as crianças da escola consultarem. Ela me chamou também, e junto com o Luiz Gonzaga Tessarini, nós fizemos uma outra revista sobre a história de Pinhal.
Há 1 ano e meio, eu e o Francisco Sucupira, o Kiko Sucupira, nós temos uma coluna que trata especificamente da temática história pinhalense, memória, enfim, né? Então, e com isso eu fui me especializando na história de Pinhal, apesar do meu mestrado, né, que também é na Unicamp, ter sido sobre a história política do Brasil, também no século XIX, né? Assim, eu trabalhei com a história, com a memória do período regencial, do período da regência. Então, na verdade, assim, é uma longa trajetória aí, respirando e vivendo e trabalhando com história. Valéria, para a gente começar aqui as questões que eu preparei aqui para você, quem foram Romualdo de Souza Brito e a senhora Tereza Maria de Jesus? São os fundadores da cidade, né? E o Romualdo de Souza Brito, ele é um homem que nasceu em Mogi das Cruzes, né? Aqui perto de São Paulo, uma cidade que depois eu morei, né? Meu filho mora lá, enfim, eu trabalhei muito tempo em Mogi das Cruzes, numa universidade lá. Enfim, o Romualdo é um homem que tem uma trajetória, assim, eu creio que, por tudo que eu já li, um homem que se empreendeu, né? A Tereza de Jesus, ela é o segundo casamento dele. Ele saiu de Mogi das Cruzes, trabalhou aqui em Bragança Paulista como administrador de um engenho e depois se dirigiu para Pinhal. Então, as pessoas têm que entender um pouquinho o contexto histórico, porque eu não quero só contar a história das pessoas, as pessoas estão dentro de um contexto, né? Então, primeira metade do século XIX, só para as pessoas se situarem, tem um fluxo migratório muito grande dentro de São Paulo, inclusive por causa do movimento bandeirante, tá? Bandeirante, não que o Romualdo fosse um bandeirante, tá? Não é isso. Mas, assim, os bandeirantes que contribuíram para a interiorização do Brasil, no final do século XVIII, final do século XVII, o XVIII todinho e o XIX, as pessoas estão se movimentando muito, inclusive, em funções dos ciclos econômicos brasileiros, né? Então, assim, o ciclo do ouro entrou em decadência no final do XVIII, e aí tá acontecendo um remanejamento das pessoas em busca de melhores condições de vida. Essas terras aqui, do interior de São Paulo, são terras devolutas, tá? É terra de ninguém, as pessoas vêm e ocupam, tá certo? Ninguém tem título de propriedade de terra, só no final do século XIX que isso começa a acontecer. Então, vêm os poceiros, vêm os grileiros, as pessoas vêm, formam pequenos sítios, se ocupam ali com as suas famílias, e o Romualdo não deve ter sido diferente de nenhum outro grupo de pessoas que para cá se dirigiram, tá? Tanto é que existiam os Pires, existiam outras pessoas aqui antes dele chegar. Por isso que tem uma demanda de terra, tá? Entre o Romualdo e grupos de famílias que já existiam aqui. O que o Romualdo fez? Por que ele é um grande pioneiro? Porque, na verdade, ele transferiu uma parte dessas terras para a igreja, que no século XIX era a mesma coisa que doar para o Estado, tá? Porque a igreja e o Estado, a igreja católica e o Estado no Brasil eram uma coisa só. E aí, a partir dessas terras doadas, ele fundou um núcleo habitacional, um núcleo populacional, né? Que é ali na praça, no centro da cidade. Na verdade, era uma terra um pouco mais ampla do que ali. E, obviamente, a escritura de propriedade, a escritura de doação dessas terras não se encontra em Pinhal. Está num cartório em São João da Boa Vista, né? Porque toda a documentação que é referente a Pinhal, uma parte está em São João da Boa Vista. É uma pena não estar aqui. Em 1999, eu cheguei a trazer esse documento para Pinhal, por meio do seu João Batista Scanapieco, que me ajudou a fazer esse trâmite com o promotor público de São João. Mas, infelizmente, o documento voltou. Assim que acabou as festas do Sesc Centenário, o documento retornou a Pinhal. Mas tem lá a assinatura do Romualdo, a doação, quantos alqueires ele estava doando. Tem alguém que assina pela dona Tereza de Jesus, que não é o Romualdo. Enfim, é um documento extremamente interessante, que eu espero que esteja inteiro no cartório de São João ainda, né? Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco eu volto conversando um pouquinho mais com a Valéria Torres.
voltamos para o nosso segundo bloco. Eu continuo conversando com a professora e historiadora Valéria Torres. Valéria, você estava explicando para a gente sobre o Romualdo, né, a Dona Teresa, no primeiro bloco. Essa doação, por que ele fez a doação para o Espírito Santo, o Romualdo Souza Pinto? Olha, eu também tenho uma tese sobre isso, é uma tese, eu gostaria de explicar para as pessoas, é assim, né? Um historiador trabalha com conjecturas, né? Outro dia estava uma historiadora amiga minha de São Paulo em casa, jantando, nós falamos, nós somos juntadores de caco, e é verdade, né? Você monta um quebra-cabeça, você não viu, não estava lá, enfim, mas eu tenho uma tese que eu vou explicar. O Romualdo saiu de uma cidade como Mogi das Cruzes, e Mogi das Cruzes, para quem não sabe, tem uma das festas do Divino Espírito Santo mais antigas do Brasil, tá? Desde o século XVIII, final do XVII, eles têm a famosa festa do Divino. E creio eu que, obviamente, as pessoas, e até hoje, né, século XXI, são todos devotos do Divino Espírito Santo em Mogi das Cruzes. Quando o Romualdo veio para cá, eu acho que o fato de doar para o Divino Espírito Santo veio dessa tradição dele. Em nenhum documento, no documento cartorial, não está escrito isso, né? No documento do cartório está escrito que ele está doando as terras para a igreja, enfim, e que pretende ali um núcleo, uma formação de um núcleo de moradores e tal, mas ele não fala especificamente disso, pelo que me consta, faz muito tempo que eu li esse documento, pelo que eu me lembro. Enfim, de qualquer forma, eu creio que, assim, a presença do catolicismo, que é uma coisa muito enraigada na cultura brasileira por causa da nossa formação portuguesa, o fato do Romualdo ser oriundo de uma cidade que efetivamente é devota do Divino Espírito Santo, tem uma festa extremamente tradicional, eu acho que tudo isso conspirou para que o Romualdo doasse as terras, né, para resolver o problema da demanda. Só para explicar para as pessoas, o problema da demanda era o problema de quem é essa terra. Tá? É uma demanda de terra que tinha um conflito armado. E ele estava querendo resolver de uma maneira, creio eu, pacífica. Né? Então vamos resolver, vamos doar as terras para a igreja e acho que juntos e harmonicamente construir alguma coisa. E acabou resultando na nossa cidade, o que é muito legal. Eu acho que o Espírito Santo efetivamente abençoou a doação, né? Porque eu não sei, eu também não vi essa documentação referente ao posterior, né, da doação do Romualdo, mas pelo que nós temos notícia, o conflito se acalmou, né, após a doação de terras. Então, obviamente, realmente o ato dele apaziguou os ânimos entre as pessoas que estavam disputando a terra. Valéria, Pinhal já foi arraial, freguesia, vila, né? E foi até chegar em cidade e município hoje. Como foi essa transformação aqui em Espírito Santo? É uma transformação que qualquer cidade passava, né? Assim, você começa com o Estatuto de Pequeno Arraial, porque era o que era mesmo, né? Aí a elevação à vila já é uma categoria dentro da lógica portuguesa, por exemplo, para as pessoas entenderem um pouquinho. São Vicente foi a primeira vila do Brasil. Isso é um estatuto importante, tá? Dentro da administração portuguesa. Vocês podem falar, Valéria, mas já era o Império. Eu falei, tudo bem, mas a lógica administrativa nós herdamos, tanto é que o primeiro imperador e o segundo nasceu no Brasil, mas são descendentes diretos da família real portuguesa. Então, passa pela vila e depois vai passando até chegar ao Estatuto de Município e ter autonomia como comarca, que foi a última coisa que aconteceu, né? Já no finalzinho do século XIX. E é óbvio que isso vem, só para as pessoas entenderem, ao longo do desenvolvimento da cidade, a cidade começou com uma agricultura de subsistência, que é as roças de milho, pequenos engenhos, porque todo mundo fabricava açúcar, tá? Isso é fatal. Aí depois, final da década de 1850, já do século XIX, aí começa a vir o café, que já tinha expandido lá do Vale do Paraíba para o oeste paulista. Não sei que nós estamos no leste geográfico, mas é o oeste paulista histórico que é denominada a nossa região. E aí sim, né, aí o Estatuto da Cidade vai crescendo conforme a cidade vai crescendo economicamente
em função da cafeicultura. Valéria, qual que é a importância? Nós temos aqui a Rua 16 de Abril. Qual é a importância da data de 16 de abril para Espírito Santo do Pinhal? É a libertação dos escravos, né? No dia 16 de abril de 1888. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, Pinhal não era uma cidade abolicionista, né? Ela se transformou, como todo mundo no final dos anos 80, se transformou em abolicionista, porque não tinha outro jeito, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho, porque as pessoas, como a gente estava conversando, Cícero, existe tanta mística, né, que tem que ser desmistificada. Em primeiro lugar, os proprietários de terra no Brasil queriam jogar para cada vez mais longe a abolição da escravidão. Escravo era um grande negócio, era dinheiro empatado, infelizmente, tá? Não estou defendendo a escravidão, não, mas era isso, né? Então, não dá para dizer que você quer perder sua propriedade sem indenização. Tá? Então, quanto mais jogar essa abolição para o século XX, se fosse possível, eles jogariam. Mas não teve outro jeito, aboliram a escravidão em 88. E aqui em Pinhal tem um dado interessante. A abolição foi negociada entre o grupo de abolicionistas, inclusive entre eles o Barão de Matapaz, as pessoas mais conhecidas, né? O Comendador Montenegro, que sempre foi abolicionista. Enfim, ela foi negociada no sentido de os escravos teriam a sua carta de liberdade antecipada, por isso que anteciparam, mas anteciparam, por favor, porque já era uma lei aprovada pelo Parlamento brasileiro, a Lei Áurea, tá? O Parlamento já tinha aprovado. A princesa Isabel só precisava sancionar. E aí, assim, ela teria que escolher o melhor momento para sancionar a lei, tá? Então, assim, não foi nada inédito o que Pinhal fez, está dentro do contexto do processo de abolição da escravidão no Brasil. De qualquer forma, houve uma negociação e os escravos ficaram mais um tempo aqui, os ex-escravos, trabalhando nas lavouras de café. Só para as pessoas terem uma ideia, em 1886, o Comendador Montenegro encomendou um censo para saber como era a situação econômica de Pinhal. E, em 1886, a Pinhal, entre a população urbana e rural, tinham 10 mil habitantes e 1.000 escravos, o que era muito, tá? E só lembrando que boa parte já não estava mais registrado, porque depois da lei do ventre livre, Cícero, em 1871, como eles teriam que libertar aquele nascituro, né, a criança que nasceu depois do dia 28 de setembro de 1871, ninguém registrava mais os escravos. Então, quando você ia contar efetivamente, porque como você, obviamente, gente, é propriedade, você paga imposto sobre os escravos que você tem, né? Era a condição de cidadão no Império, eu ser proprietário de escravo e ser proprietário de terra. Então, para burlar um pouco a lei, muitos escravocratas já não registravam mais a partir de 1871. Registrava um ou outro para não ficar muito feio, na verdade, né? Mas, enfim, então eu creio também, eu estou só levantando hipótese, que deveria existir muito mais do que 1.000. Tá? Vamos ao nosso segundo intervalo comercial e daqui a pouco eu volto conversando um pouquinho mais com a Valéria Torres. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Eu continuo conversando com a Valéria Torres. Valéria, como foi a criação da comarca aqui em Espírito Santo do Pinhal? Como se deu essa transformação em comarca? Ela também, dentro daquilo que eu tinha falado, é um processo natural, né? Quando você consegue a sua autonomia jurídico-administrativa, enfim, né? Então, no final do século XIX, quando a economia da cidade já estava consolidada, já havia uma elite constituída, né, uma elite importante, dominante, empreendedora, que nós podemos já observar alguns resquícios dessa elite na cultura cafeeira, na própria arquitetura da cidade, enfim. Aí, obviamente, vem
a comarca coroar a autonomia total do município, né, que é a autonomia jurídica do município. E o fórum, o primeiro, foi onde hoje é a delegacia, né, que é um prédio maravilhoso, né, um prédio extremamente importante, né, funcionava ali o fórum, né, do município, e próximo, né, ao centro administrativo, que é a antiga prefeitura, onde é o Palácio do Café. Então, para as pessoas terem uma ideia assim, de como a gente pode... A história é muito apaixonante por isso, porque não existe só prédio, documento, as coisas não estão separadas, né? Os prédios contam história, a rua conta história, o documento conta história, as pessoas contam história, e tudo isso se congrega, conflui num processo que é a nossa identidade, né, como pinhalense. Então, assim, só para as pessoas terem ideia da importância, né, quer dizer, a autonomia jurídica, né, do ponto de vista da cidade poder decidir os seus próprios caminhos, encaminhar as suas questões, desde problemas criminais até questões da área civil, enfim, tudo isso agora estava dentro do espaço urbano, dominado, né, obviamente, por pessoas habilitadas para isso, mas dentro desse complexo administrativo que ficava a prefeitura, que era a Câmara e Cadeia, né, e o fórum, que era próximo, justamente para ter essa interlocução. Tanto é o espaço geográfico, são como um quarteirão de diferença, né? Então, e isso, na verdade, a comarca é importantíssima porque ela vem coroar a autonomia total da cidade, né? Nós não dependíamos mais de nenhum outro lugar, porque nós dependíamos de Mojimirim, né? Por muito tempo nós dependemos de Mojimirim. Valéria, o nosso tempo é curto. Eu queria agradecer de coração a sua presença no nosso programa hoje. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. E eu queria já fazer um convite para você. Se você topar, a gente volta a semana que vem fazendo mais um programa com você. Com certeza. Vai ser um prazer para mim. Eu acho que Pinhal é uma cidade que tem uma história belíssima. Tem pessoas extremamente interessadas em cultivar essa história, pessoas que são historiadores por profissão, como eu. Aliás, eu fico super contente porque o Congresso Nacional reconheceu minha profissão agora, gente. Faz 3 meses, faz anos que está no Congresso Nacional tramitando para reconhecer o historiador como uma profissão. Mas mesmo as pessoas que não são profissionais efetivos da área, mas que se dedicam a isso, as pessoas que têm interesse como você, Cícero, como outras pessoas que eu conheço aqui em Pinhal, para mim é um prazer imenso sempre estar falando da história de Pinhal e contribuindo da maneira que eu posso com o conhecimento das pessoas. Eu agradeço muito e vai ser um prazer. Então, combinado, semana que vem você estará de volta na Realidade. Combinado. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês, agradecer aí ao Ricardo Matheus Olive, que nos auxiliou em algumas coisas, aí, inclusive o site dele, eu queria passar para vocês, se você puder colocar aí no rodapé, www.proerdpinhal.com.br. Lá vocês vão ter diversas histórias, assuntos sobre a nossa cidade, tudo relacionado à nossa cidade vocês vão encontrar nesse site. É interessantíssimo esse site, inclusive com vídeos. Eu quero passar para vocês o nosso blog, programa realitadepinhal.blogspot.com. Nós temos um perfil no Orkut também, só adicionar lá. E eu quero desejar a vocês, nessa noite, hoje 24 de dezembro de 2011, eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, um Natal Santo na casa de cada um de vocês aí. E é o desejo não só meu, como do Rafa, da Maura, de toda a equipe aqui do programa Realidade. Um Feliz Natal a todos vocês e até semana que vem.